Programa A Hora é Agora. Política, cultura, os principais acontecimentos da região, com uma linguagem simples e objetiva. Programa A Hora é Agora. Estamos no parque. Seu nome é Ricardo mesmo? Como é que você consegue esconder da sombra? Com a esperança que algum deles venha conversar conosco. A Hora é Agora. Agilidade na informação e muita credibilidade. A Hora é Agora. Aqui na Sucesso FM. Porque tá na Sucesso, tá legal. Agora é 23, 23, 23. 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 Agora é 23, pra tudo mudar no futuro da cidade. Vamos acreditar, o homem é preparado, ninguém pode duvidar. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Essa musiquinha aí é em homenagem ao nosso 23º programa A Hora é Agora. Tava todo mundo escutando aí sem saber o que estava acontecendo, mas é só pra gente comemorar contra aqueles pessimistas que vivem contando os dias para o nosso programa sair do ar, mas pode juntar dedo da mão, dos pés aí, meu amigo. Juntar mais o colega que o programa aqui vai demorar um bocado de tempo. Vai ficar muito neguinho agoniado, esses malandros que não querem trabalhar e ficam aí oprimindo o nosso povo. Sem esquecer também daqueles secretários que dizem que não tem que dar satisfação para ninguém, mas eles têm que dar sim. Nós vamos ficar cobrando aqui. Enquanto o programa estiver no ar e eu estiver aqui no comando, meu amigo, o sistema vai ser bruto igual canto de cerca. Então essa musiquinha foi só para alegrar o nosso programa de hoje. Hoje é terça-feira, 12 de agosto de 2014. O telefone já está tocando aqui, mas eu só vou atender ele mais tarde um pouco, porque agora nós vamos para o nosso Momento Notícias. Quando eu voltar, eu tenho algumas notícias aqui para divulgar para vocês. Quero informar que eu fui atrás daquela ocorrência que eu citei ontem, sobre um rapaz que atropelou uma senhora no acontecimento de um culto ali no setor Dergo, próximo ao bar Encontro dos Amigos. Consegui algumas informações lá na delegacia de polícia sobre o ocorrido, porque um ouvinte acusou que disse que os irmãos haviam agredido o rapaz, mas a história é diferente. Então mais tarde a gente vai falar sobre esse assunto. Eu vou agora passar para o nosso Momento Notícia e na sequência voltarei com umas notícias que eu tenho separado aqui do nosso município vamos voltar àquela velha história da reinauguração do plenário que fez homenagem ao Valdenor Gomes de Oliveira, contar como é que foi tudo direitinho, e também sobre a audiência pública que discutiu a mobilidade urbana no município de Tocantinópolis. É bastante interessante, porque a mobilidade urbana eu vou lhe falar uma coisa: se eu fosse um cadeirante, eu estava enrolado, porque a mobilidade aqui é pouca, viu? Lembrando aqui do meu amigo Gracílio, lá do Alto Bonito, que sofre armingo aí com a cadeira de roda dele rodando pela cidade, entre os veículos, porque andar na calçada aqui é praticamente impossível, que não tem acesso. Vamos falar também sobre a Câmara de Vereadores, que concedeu o título de cidadão tocantinopolinos ao Siqueira Campos e à escritora Ana Braga. Foi aquela história que eu contei ontem, que o Siqueira Campos estava aqui na cidade e foi visto, depois dessa sessão da Câmara, foi visto na porta do Banco da Amazônia e também depois lá na Praça da Cimarim, no Banco do Brasil. Então vamos para o nosso Momento Notícia. Logo em seguida, 5 minutinhos, estou de volta para a gente falar sobre essas notícias que eu vou ler aqui para vocês. Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim, falando por você. Em Tocantinópolis são 7 horas e 17 minutos. Já estamos de volta aqui com o nosso programa A Hora é Agora. Eu quero avisar para os nossos ouvintes que hoje também eu tenho uma entrevista com a deputada federal, professora Dorinha. Ela esteve aqui na última sexta-feira, dia 8, e eu fiquei sabendo da visita dela aqui a Tocantinópolis. Fui ao encontro dela, encontrei com ela na residência da ex-vereadora Leolinda. Então eu consegui uma entrevista com a deputada, porque eu tô caçando os candidatos a deputado federal, estadual, senador,
governador, que é difícil você entrevistar, mas os que estão vindo aqui em Tocantinópolis, que já fizeram algum empenho aqui para o nosso município, eu estou sempre procurando eles aí para me entrevistar, e os que não fizeram, eu quero entrevistar também para mim saber o que é que eles vieram fazer aqui, se foi só para prometer igual muitos já fizeram. Então eu consegui a entrevista com a deputada professora Dorinha. Depois do nosso intervalo comercial, no segundo bloco do nosso programa, eu vou colocar essa entrevista para vocês. Eu fiz umas perguntas importantes, até então temos uma discussão aí do empenho que foi feito lá para a Praça das Mangueiras, no bairro Alto Bonito, onde dois deputados estão brigando. A professora Dorinha diz ter empenhado uma verba lá para a reforma e ampliação da praça, e também o deputado Irajá Abreu. Mas até agora a praça continua do mesmo jeito. Quem está arrumando ela lá é o Manelão, que limpa ela todo dia. Tira as folhagens que caem lá e varre tudo, deixa ela pelo menos limpa, porque a praça está feia de jeito. Os bancos todos quebrados, as quadras de tênis de mesa também todas estragadas, estão servindo mesmo só para a galera ficar lá se divertindo, sentado lá em cima dela. Tem deles que até dorme lá. Mas é assim mesmo. Então, eu quero passar uma notícia aqui para vocês sobre um trabalho feito pela Polícia Militar ontem, que os militares aqui da 5ª CIPM perseguiram um motociclista suspeito que fugiu. Ele fugiu deixando a moto, uma mochila com roupas e uma porção de drogas. Os policiais militares da 5ª CIPM estavam fazendo patrulhamento na Vila Antônio Pereira, mais precisamente na Rua Nova Vida, aqui em Tocantinópolis, quando cruzaram com um motociclista em atitude suspeita. O motoqueiro estava com 2 mochilas nas costas. Sendo assim, os PMs resolveram abordá-lo, mas ao fazer o giro na viatura, o suspeito empreendeu fuga, sendo perseguido, e na primeira oportunidade o motociclista largou a moto e uma das mochilas que ele estava com ela nas costas, próximo ao Córrego Ribeirãozinho, embranhando-se na mata e não sendo encontrado pelos militares. Mas a motocicleta foi deixada para trás. É uma Honda CG Titan 125 de placa KEF 3290 de Anápolis, Goiás. A moto estava pintada de preto, mas os documentos acusam a cor verdadeira como sendo vermelha. Junto à moto estava uma mochila com várias peças de roupas, além de um pacote contendo várias porções de uma substância análoga à maconha. Olha, eu quero pedir aqui a nossos ouvintes que deem uma olhada no site Toque Notícias mais daqui a pouco, que esta matéria vai estar postada lá para que alguém... Eu vou colocar a foto da motocicleta que foi deixada para trás, para que se alguém conhecer a motocicleta e saiba talvez quem seja o condutor que andava nela por aí, que entre em contato com a polícia para ver se a polícia chega a esse meliante, que possivelmente deveria estar buscando ou chegando de alguma aldeia indígena, já que somente uma bolsa foi deixada para trás, viu, gente? Vamos ajudar a polícia também, a gente para ver se deixamos essa Tocantinópolis melhor, sem menos um destruidor de lá aí vendendo droga para nossos jovens. Eu quero falar aqui sobre também a reinauguração do plenário, que fez homenagem ao ex-vereador Valdenor Gomes de Oliveira, mas vou deixar para logo após o nosso bloco comercial aqui, os nossos parceiros da Rádio Sucesso FM. E já estou de volta. Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim. Falando por você. Em Tocantinópolis são 7h30. Já estamos de volta aqui no nosso programa A Hora é Agora. Vou falar agora sobre a reinauguração do plenário, que fez a homenagem ao ex-vereador, ex-vice-prefeito Valdenor Gomes de Oliveira. Então a sessão solene aconteceu na última quinta-feira, dia 7, onde foi inaugurada a reforma e ampliação do plenário da Câmara de Vereadores de Tocantinópolis. O ato contou com a presença dos vereadores da atual legislatura, do prefeito Fabião Gomes, do ex-prefeito Ribamar Marinho, também marcou presença, os secretários municipais e demais autoridades. Em homenagem ao ex-vereador, o plenário da Câmara de Vereadores foi nomeado como Plenário Vereador Valdenor Gomes de Oliveira em memória. A Casa de Leis faz homenagem a uma das pessoas mais importantes na vida política de Tocantinópolis. O projeto que nomeia o plenário com o nome de Valdenor Gomes de Oliveira foi uma
indicação do vereador Aderson Marinho Neto, o Buxim, com o intuito de designar o plenário da casa com um nome específico e, acima de tudo, honrar a memória deste homem público que gravou o seu nome na história do município, a fim de ajudar e propor melhores condições de vida à população desta cidade. O projeto de lei que nomeia o plenário foi aprovado por unanimidade por todos os camaristas. Valdenor Gomes de Oliveira foi eleito vereador e vice-prefeito por vários mandatos e, por seus préstimos feitos ao município, a Câmara Municipal de Vereadores nomeia o novo plenário com o nome deste honorado homem público. A viúva Expedita Oliveira, filhos, netos e bisnetos estiveram presentes à sessão. Sua filha, Vera Martins de Oliveira, muito emocionada, agradeceu a homenagem. Quero parabenizar e agradecer pela belíssima homenagem feita ao eterno e incansável homem que tanto ajudou a este povo. Meu pai foi bastante influente na conquista de vários projetos em prol desta cidade, agradeceu a Vera. Os vereadores também se manifestaram sobre a indicação do nome do vereador, todos em tom de aprovação, exaltando o trabalho realizado tanto na política quanto na sociedade, onde o senhor Valdenor Gomes de Oliveira sempre foi uma pessoa muito querida e de excelente caráter. Aderson Marinho, o Buxim, autor do projeto, destacou a grande influência e a trajetória política que Valdenor Oliveira teve durante sua vida pública. Por sua atuação política, tive a iniciativa de colocarmos e nomearmos este plenário com o nome do saudoso Valdenor, homem que buscou e trabalhou na busca de dias melhores do seu povo, disse o Buxim. Vicente Moraes destacou a atuação política do homenageado. Com um trabalho digno e companheirismo, foi um dos bom e íntegro, mas merecia mais do que esta homenagem, pois foi muito atuante no desenvolvimento do município. Foi o que o vereador Vicente falou lá na ocasião. Valdenor Oliveira foi um homem trabalhador, sempre estava preocupado com o povo e com a cidade. Foi o que disse o vereador José Raimundo Dertins. Já o vereador Pedro Mendes, durante seu discurso, destacou que Valdenor foi uma pessoa que não apenas deixou saudades, mas também uma história na cidade e na vida de cada um de nós. Gerrival Alves, o Gerri do Ribeirãozinho, comentou que foram longos anos ao lado do saudoso Valdenor. Foram momentos agradáveis que passei ao lado do grande amigo e parceiro Valdenor. Sempre vi o povo falando que o Valdenor era uma pessoa de bem e que ajudava a todos sem distinção e sem ver a quem. Foi a fala do Gerri. A vereadora Eleni Araújo disse que é muito gratificante estar fazendo esta belíssima homenagem ao senhor Valdenor, um homem de inteira relevância para a população de Tocantinópolis e principalmente para o povo do Alto Bonito. Foi o que disse a Eleni. O vereador Gideon Lourenço destacou durante sua fala que Valdenor nunca mediu esforços para trabalhar em prol do seu povo. Sempre buscou a todo instante o progresso e o bem social ao nosso município, sempre em benefício dos mais carentes. Valdenor foi um homem simples e essa casa não faz mais que sua obrigação em estar homenageando este grande homem que foi Valdenor. Parabéns ao vereador Zulias Amore, que durante sua gestão vem fazendo um belíssimo trabalho nesta Câmara. Foi o que disse Gideon, vereador Gideon Lourenço. Para o prefeito Fabião Gomes, Valdenor sempre foi um homem íntegro e de boas intenções. Todo mundo sabe da belíssima história do Valdenor, sempre atuante, ajudando a todos e lutando pelos anseios da comunidade. É uma justa homenagem que os vereadores deste município fazem para Valdenor e para a sua família, exclamou o prefeito Fabião. Para finalizar, o nobre presidente da Câmara de Vereadores, Ulias Parente Amore, destacou a importância que sua gestão vem fazendo à frente desta legislatura. Foram longos meses de trabalho árduo para hoje inaugurarmos a reforma e ampliação deste plenário, bem como de fazer esta homenagem ao eterno e incansável defensor do povo. Valdenor foi uma pessoa que sempre trabalhou com carinho e amor em prol da comunidade. Nunca perdeu a esperança de ajudar o próximo. Sempre estava à frente para resolver os problemas e as necessidades do município, principalmente as do bairro Alto Bonito. Bairro este que tem na sua história o nome gravado de Valdenor. Já sobre a reforma e ampliação da casa, o presidente afirma que Tocantinópolis é um dos poucos municípios da região que oferece a todos os vereadores uma sala individual, onde podem atender a população com conforto e privacidade. Com a ampliação e reforma do plenário, irá permitir não só mais espaço e conforto para quem
assiste às nossas sessões, mas também servirá e muito para a realização de reuniões de diferentes segmentos da comunidade, pois o Poder Legislativo está de portas abertas para atender a nossa comunidade. Foi o que discursou o presidente da Casa, Zulias Amouri. A informação foi me passada pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Tocantinópolis, nosso amigo Disseu Leno, que eu quero deixar aqui um abraço. Nós tivemos também uma audiência pública que discutiu a mobilidade urbana do município de Tocantinópolis. A reunião aconteceu na última quinta-feira, 7 às 9 horas da manhã, na sede da Promotoria de Justiça de Tocantinópolis, onde foi realizada a audiência com a presença da promotora de Justiça Ana Lúcia Gomes Vanderlei Bernardes, também do chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito Fabião Gomes, representante do Poder Legislativo, representantes da Associação dos Deficientes Físicos de Tocantinópolis, presidente da APAI de Tocantinópolis, representante da FUNAI, secretários municipais e demais representantes da sociedade civil. Foi editada a Lei nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, mormente acerca da elaboração do plano e das políticas de mobilidade urbana e suas adequações para municípios com mais de 20 mil habitantes, com os seguintes princípios. 1. Acessibilidade universal. 2. Desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais. 3. Equidade no acesso dos cidadãos aos transporte público coletivo. 4. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano. 5. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 6. Segurança nos deslocamentos das pessoas. 7. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. 8. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. E 9. Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. A mesma lei número 12.587/2012, no artigo 24, inciso 3º e 4º, estabelece que, inciso 3º, o plano de mobilidade urbana deverá ser integrado ao plano diretor municipal existente ou em elaboração no prazo máximo de 3 anos da vigência da lei. Inciso 4º, os municípios que não tenham elaborado o plano de mobilidade urbana na data de promulgação desta lei terão um prazo máximo de 3 anos de sua vigência para elaborá-lo. Fim do prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta lei. Assim, a Lei nº 12.587/2012 foi publicada no dia 4/1/2014. O prazo final para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana encerra-se no dia 4/1/2015. Fim do prazo, os municípios ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência da lei. Baseado nesta situação, o Ministério Público do Estado de Tocantins, através da primeira Promotoria de Justiça, instaurou o inquérito civil público número 003/2005 no dia 18/11/2013, visando fiscalizar o cumprimento da lei. Após as discussões, restou deliberado pela assinatura de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, onde o município se compromete até o dia 4/1/2015 elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana com o seguinte cronograma. Primeiro, formatação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana com a participação de representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e dos operadores do serviço, com a apresentação do nome dos integrantes no prazo de 30 dias. 2. Levantamento de dados inerentes da necessidade ou não de transporte coletivo urbano nesta cidade, com oitiva da população diretamente interessada. 3. Levantamento geral dos locais públicos e privados que necessitam de melhorias na área da acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, com a apresentação de proposta para a educação dos logradouros públicos. 4. A apresentação de propostas para a melhoria do centro comercial desta cidade, dispondo de local adequado para a relocação dos vários ambulantes que usufruem do espaço público das imediações da Praça da Cimarim. A apresentação de proposta para as áreas de estacionamentos públicos e privados gratuitos ou onerosos. Aprovação da Lei Municipal do Plano de Mobilidade Urbana conforme previsto na Lei 12.587/2012.
Após os levantamentos e aprovação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana nos termos acima, compromete-se o compromissário a implementá-los no prazo máximo de 1 ano, a contar da data de aprovação do mencionado plano. O Ministério Público do Estado do Tocantins, por meio da primeira Promotoria de Justiça, já elaborou o termo de ajustamento de conduta e o encaminhou para a assessoria jurídica da Prefeitura, aguardando a assinatura do prefeito de Tocantinópolis, Fabião Gomes de Souza. Então, essa informação também foi me repassada pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Tocantinópolis, nosso amigo Disseu Leno. A nossa próxima notícia é sobre a Câmara de Vereadores ter concedido o título de cidadão tocantinopolino a Siqueira Campos e a escritora Ana Braga. Com o plenário lotado, o Poder Legislativo realizou na manhã da última sexta-feira, 8, sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário de Tocantinópolis ao ex-governador José Wilson Siqueira Campos e à escritora Ana Braga. A honraria foi concedida nos termos das leis municipais 943 e 944/2014 pelos relevantes serviços prestados a este município. O projeto foi idealizado pelos vereadores Ulias Parente Amouri e Adécio Marinho Neto, com aprovação dos demais legisladores. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara de Vereadores, Ulias Amouri, e além dos homenageados, compuseram a mesa o prefeito Fabião Gomes, vice-prefeito Eurivaldo Gomes, presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, José Wagner Prachedes e Marilúcia Uchoa Siqueira Campos. Cumpridos os procedimentos regimentais, o líder do governo na Câmara e vereador Adécio Marinho pronunciou-se oficialmente em nome do Poder Legislativo e disse: esta homenagem nasceu do profundo reconhecimento da liderança em serviços comunitários e humanitários empreendida na trajetória de José Wilson Siqueira Campos e da nossa querida escritora Ana Braga, unindo sentimentos e pensamentos em torno do propósito de servir e homenagear estas pessoas que tanto trabalham em favor deste estado e principalmente pelo norte tocantinense, hoje Bico do Papagaio. Foi o que falou o vereador Buxim. Durante a sessão, a escritora Ana Braga lançou seu livro Homenagem, relembrando histórias do antigo norte goiano. Histórias vividas pela escritora Ana Braga são contadas e recordadas no livro Relembrando-me, de Antônia Alcides Prachedes. A obra aborda a história retrata as belezas naturais e momentos importantes vividos pela escritora na região. O livro surgiu a partir da homenagem à sua grande amiga, Antônia Alcides Prachedes, daí o título da obra. Ana Braga é natural da cidade de Peixe, estado de Tocantins, nasceu em 29 de novembro de 1923, é filha de Anísio Braga e de Edetina Nunes Braga. Iniciou seus estudos em sua cidade natal, sendo alfabetizada pelo seu avô, Joaquim Nunes Pinheiro. Prosseguiu nas cidades goianas de Porangatu, Trindade e Goiânia, bacharelando-se normalista no tradicional Colégio Santa Clara. Professora no Liceu de Goiânia, Colégio Santa Clara e Instituto de Educação de Goiás. Estamos falando aqui sobre a escritora. Em 1957, nomeada diretora de ensino do primeiro grau da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, oradora invejável, foi eleita deputada estadual para representar o povo goiano na Assembleia Legislativa do Estado. E depois de exercer relevantes cargos públicos, tanto em Goiás como no Tocantins, aposenta-se no cargo de procuradora do Estado de Goiás. Juntamente com as escritoras Rosarita Fleury e Nelly Alves de Almeida, fundou em Goiânia a Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, sendo assim também uma das fundadoras da Academia Tocantinense de Letras. Membro ativo em diversas entidades culturais, a escritora atuante com destaque para as obras A Comunicação no Médio Norte Goiano, de 1973, e Nossa Senhora da Natividade, padroeira do Tocantins, de 1990. A homenagem foi feita na última sexta-feira e o Siqueira Campos também recebeu o título de cidadão tocantinopolino. Na ocasião, o ex-governador José Wilson Siqueira Campos disse que ficou surpreso com a condecoração feita a ele, pois não esperava tal ato feito à sua pessoa. Vim aqui para homenagear minha amiga pessoal Ana Braga, não esperava esta homenagem, fiquei bastante surpreso e feliz com esta atitude feita pelos nobres parlamentares desta casa. Tocantinópolis é uma cidade onde tenho bastante amigos e boas lembranças. Sempre tive um caminho pelo povo desta cidade.
e mais agora em ser oficialmente um cidadão tocantinopolino. Agradeceu o governador Siqueira Campos. A sessão foi encerrada com as palavras do vereador Zulias Amores, que destacou o desprendimento dele do vereador Aderson Marinho e concedeu o título a Siqueira Campos e à escritora Ana Braga. Em uma justa homenagem, estamos hoje condecorando estas pessoas, das quais fizeram e ainda prestam um grande serviço para a nossa cidade. Esta casa não faz mais do que sua obrigação em conceder esta honraria aos agora tocantinopolinos Siqueira Campos e Ana Braga. Título este que enobrece e destaca o valor destas pessoas ao querido povo de Tocantinópolis, comentou Zulias Amores. A informação também é proveniente da assessoria de comunicação da Prefeitura de Tocantinópolis. É isso aí. Essas foram as nossas notícias de hoje. Então eu vou agora passar para vocês, já são 7 horas e 46 minutos, a entrevista que foi feita com a deputada federal professora Dorinha, que esteve aqui em Tocantinópolis. Eu consegui fazer uma entrevista com ela. Eu a encontrei na residência da ex-vereadora Leolinda, que muito simpática a deputada me recebeu e concedeu a entrevista para nós aqui do programa A Hora é Agora. Então, na primeira pergunta eu perguntei a professora Dorinha sobre um ranqueamento feito certa vez pela revista Veja, onde a deputada ficou entre os 25 deputados federais mais atuantes do Brasil. Então eu indaguei a Dorinha se lutar pela educação facilitou o aparecimento dela no ranking. E a deputada federal respondeu o seguinte, eu tenho aqui a gravação para vocês. Bom, é um prazer poder falar com seus ouvintes que acompanham o seu trabalho. Eu acredito que a educação tem me ajudado, sim. Esse ranking, a revista Veja, faz uma análise do trabalho de cada deputado, dos projetos apresentados, a relevância desses projetos, a presença dos deputados, na verdade, os projetos que conseguem caminhar, os pronunciamentos. E já há 2 anos seguidos eu fico em primeiro lugar no Tocantins, como a deputada mais atuante. E esse ranking nacional me colocou no primeiro ano no 35º e agora no 25º. Então, a minha bandeira muito forte é vinculada à educação. Sou titular da Comissão de Educação e tive a oportunidade agora, durante todo esse período meu de mandato, apresentar vários projetos ligados à área da educação. E no plano nacional também tive um desempenho bastante significativo, tanto que tive a honra de presidir a sessão de votação. Uma situação inédita, porque regimentalmente é o presidente da casa que pode presidir uma sessão em plenário, e ele, numa homenagem, me convidou para presidir a votação, reconhecendo para uma deputada de um partido de oposição, que é o Democratas, a oportunidade de conduzir essa votação. Então, eu acho que, é a educação que me deu essa oportunidade. Essa foi a resposta da professora Dorinha à minha primeira pergunta. Então eu também perguntei à deputada que era inegável entre os educadores do Tocantins que na gestão da Dorinha como secretária de Educação o Estado saiu das últimas colocações, subindo no ranking no quesito educação no âmbito nacional. Após a saída da Dorinha, todos são testemunhas de um novo regresso. Então eu perguntei à deputada o que se daria isso. E ela respondeu o seguinte. Olha, na verdade, eu fiquei à frente da secretaria mais de 9 anos e nós realizamos um trabalho muito forte de parceria com os professores, de formação, com parceria com o Instituto Ayrton Senna, com a Sesgran Rio, com as universidades. A própria UFT ajudou muito no trabalho de formação dos nossos professores, mas de maneira geral as escolas do Tocantins abraçaram o trabalho pedagógico e melhoraram o resultado. O que é complicado é que às vezes, do ponto de vista de gestão, algumas mudanças que foram feitas depois, colocaram as escolas numa situação muito difícil. Atraso de recurso, alguns programas de formação que foram suspensos. Então, assim, acho que é um cuidado que nós precisamos ter, porque o trabalho de verdade ele acontece na escola. Mas o sistema, a secretaria, as regionais de ensino, elas têm o papel de dar suporte para o trabalho acontecer. O professor não faz milagre. Ele faz um trabalho sério, comprometido, mas ele precisa de condição para realizar esse trabalho.
Tá aí a resposta da deputada professora Dorinha. E uma das perguntas importantes que eu fiz também foi sobre o período da greve dos professores aqui do Tocantins, cuja algumas lideranças insinuaram que a deputada estava com contra a greve por causa da aproximação com o governo Siqueira Campos. E assim eu pedi a Dorinha que explicasse o que realmente aconteceu naquele período. E a deputada respondeu o seguinte: Olha, na verdade, eu acho que a greve ela é ruim para todo mundo. Ela é ruim para o professor, não vejo nenhum professor que queira fazer greve, e muito menos para os alunos. Mas acho que em muitas situações ela é um instrumento que talvez seja possível o professor fazer esse enfrentamento. E a situação de greve do Tocantins tem a ver um pouco com a sua pergunta anterior. Eu acho que, inclusive, os professores demoraram a dar um grito de basta. Nos últimos anos, as escolas sofreram muito com perda, com atraso de recursos, corte de pessoal. Uma série de condições de trabalho foram negadas aos professores. Então, não é verdade que eu não concorde ou que tenha sido contra a greve. Logicamente que é preciso entender que eu não sou uma deputada estadual, eu não tenho competência de fazer uma lei que possa regular o Estado do Tocantins, eu trabalho com legislação federal. Procurei ajudar a secretária que tinha acabado de assumir a compreender a situação, porque ela não era responsável pela situação que as escolas estavam, de penúria, de falta de recursos. Ela não tinha essa responsabilidade, mas ela tinha que, quem assume a gestão, assume a sua responsabilidade. Nisso também o governador tinha recém-assumido, né, o atual governador Sandoval. Então, são 2 gestores novos que assumem num momento de enfrentamento. Lógico que seria muito cômodo eu ir para a imprensa dar entrevistas, como algumas pessoas que nunca se aproximaram da educação ou que tiveram a oportunidade de fazer leis pela educação, deputados estaduais, inclusive com mandato, que nunca se interessaram em fazer ou apresentar qualquer projeto de melhoria para a educação. Eu não fiz isso. Se isso é se envolver com a greve, eu realmente não me envolvi. Eu procurei discutir com o governador e com a secretária para fazer esse esforço de colocar em dia o recurso para a escola, de tentar resolver algumas situações das escolas, acompanhar o documento, né, a proposta, tentar articulação entre o apresentado pelo sindicato e o próprio governo. Para você ter uma ideia, eu comecei uma discussão com o governador que além de não ser da área, tinha recém-assumido, e a secretária, e o secretário da administração, para entender até onde era possível avançar, construir aquele pacto que acabou acompanhar a discussão de uma proposta que virou uma medida provisória, que depois teve que ser, inclusive, foi fruto da negociação. O governo apresentou uma medida provisória que tinha pontos ainda para serem melhorados. Eu saí de Brasília a pedido do governador, no início da tarde do dia que foi fechado o acordo, e participei junto com a secretária de um diálogo com o governador e 3 deputados estaduais, o deputado Carlão da Saneatins, o deputado Ricardo Aires e o deputado Vanderlei Barbosa. Foram os 3 deputados que levaram para o governador uma proposta, e a chamado dele eu fui para ajudar na articulação, até para a compreensão do que estava sendo apresentado, porque não tinha tempo dele nomear uma equipe para entender as propostas. Nós já saímos do Palácio já bem tarde, onde o governador pactuou o que era possível naquele momento. Algumas das coisas que ele pactuou, aliás, ele já fez tudo, e algumas, inclusive, ele conseguiu antecipar, que foi o pagamento da progressão, que seria feito em 6 parcelas. Também um trabalho nosso articulado, ele pagou de uma única vez. Teve professor que recebeu mais de R$20 mil de progressão que estava atrasada. E entendo que você ser parceiro de uma situação é resolver aquela situação da melhor forma. E o meu contato e o trabalho com o governador foi nesse sentido. Não só da boa vontade dele entender o que era possível, abriu o canal de discussão. Existem coisas, inclusive, que foram encaminhadas de imediato via aquela medida provisória que se transformou na lei, e algumas situações que nós pactuamos, e, como eu disse, o caso da progressão foi resolvida melhor do que o governador tinha aceito, né? E quero colocar, o que eu acho que é importante, é que esse espaço ou essas condições que chegou à educação, culminando com a greve, ela não precisava ter esperado 3 anos para ter esse enfrentamento. Algumas situações,
pelo histórico e pelo compromisso e pela situação da educação do Tocantins, o grito tinha que ter sido, inclusive, antes, né? Porque é aquela história, as coisas foram, as mudanças das condições de trabalho foram acontecendo para pior. A regional de ensino aqui de Tocantinópolis, por exemplo, ela quase fechou. A redução de pessoal, as escolas sem recurso, mas isso não foi de um mês, não foi 2 meses, não foram 3 meses, foram uma situação de ano. E essas vozes poderiam ter se levantado, inclusive, antes, né? E infelizmente, algumas dessas situações, elas terão comprometimento na qualidade do trabalho do professor. Porque o professor, como eu disse, ele não faz milagre. Ele é um bom profissional, ele se esforça para realizar o trabalho, mas não tem jeito de fazer milagre sem condição de trabalho. Atenção, moradores do bairro Alto Bonito. Esta pergunta eu fiz lembrando de vocês, onde eu relembrei a nobre deputada que a mesma havia dito que tinha empenhado recursos para a revitalização da famosa Praça das Mangueiras, lá, naquele bairro. E segundo informações, essa verba acabou não aparecendo ainda. E como também o deputado federal Irajá Abreu disse ter empenhado verba para essa mesma praça, eu perguntei à deputada o que realmente aconteceu com esse empenho. E ela disse o seguinte. Bom, inclusive eu tive a oportunidade de, uma das vezes que eu estive aqui em Tocantinópolis, nós fizemos algumas imagens na própria praça, né? Eu tive meus votos aqui em Tocantinópolis, votos que fizeram a diferença para a minha eleição, num apoio forte da educação, da vereadora Leolinda, pessoas que me apoiaram. E eu tinha e tenho um compromisso com um recurso para a cidade de Tocantinópolis. O primeiro ano de um deputado, nós não temos emenda, porque a emenda é colocada no ano anterior. Mas cabe aos deputados uma cota de emendas que você pode assumir de outros deputados ou ações de programa. No caso da professora Dorinha, eu fiz uma opção de garantir mobiliário escolar para muitos municípios, 22, e adotei algumas emendas. O caso dessa praça, do Alto Bonito, eu adotei uma emenda de um deputado que não foi reeleito, né, um deputado que não foi eleito, e tenho como provar que adotei, porque para eu assumir essa emenda, eu tenho que ter um documento desse deputado dizendo, olha, como eu não fui reeleito e essa emenda ela vai ser esquecida, ela não será paga, eu estou passando para a professora Dorinha assumir essa emenda e colocar na cota dela. Então, eu tenho esse documento. A emenda foi empenhada, ela ficou à disposição do município na Caixa Econômica Federal. Também é possível provar isso. Infelizmente, o município perdeu o prazo. A informação que eu tenho é que eles tentaram mudar o objeto dessa praça, ou seja, ao invés de fazer a praça, quiseram colocar uma outra ação e eles perderam o recurso. O que é muito ruim, porque nem a praça vai ser reformada com esta emenda e eu não posso mandar ela também para outro lugar. Então, é um dinheiro, entre aspas, jogado fora. Mas eu tenho como provar que a minha parte como legislador eu fiz. Eu coloquei os recursos para, como eu disse, assumir e coloquei, junto com essa questão da praça que eu assumi, eu coloquei recursos para mobiliário, quase R$200 mil que foram empenhados e esses chegaram para as escolas municipais aqui de Tocantinópolis. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu confesso que eu já vi muitas obras depois de feitas, aparecer vários pais para a emenda dela. Mas o Irajá pecou em querer fazer usufruto de uma emenda que não chegou, pensando em angariar votos, e isso é brincadeira, viu? E a praça está lá, se não fosse o Manelão, para limpar as folhas, o centro do Alto Bonito estaria um caos. Quero mandar um abraço aí pro Manelão e os agentes de limpeza que trabalham aí no bairro Alto Bonito. Eu confesso para vocês que eu sou um dos defensores que o povo não deve dar apoio a quem não dá apoio a eles. E antes de fazer essa entrevista com a deputada Dorinha, eu pesquisei na internet e vi que a mesma empenhou uma emenda para a construção de uma quadra de esporte no setor Alto da Boa Vista 1. Atenção, moradores do Alto da Boa Vista 1. Então eu pedi que a deputada explicasse mais sobre a emenda. E ela respondeu o seguinte. Olha, na verdade é a construção de uma quadra coberta. É uma ação do Ministério da Educação.
dentro do PAC 2, que eu assumi a responsabilidade, né, de colocar aqui à disposição do município de Tocantinópolis. Ela é no valor de R$510 mil. Além dessa questão da quadra, eu também coloquei um recurso a pedido, né, das pessoas que me representam aqui, em especial nesse caso foi a vereadora Leolinda, ex-vereadora, para a construção de módulos sanitários, de banheiro para as comunidades carentes. Essa emenda no valor de R$300 mil, essa foi empenhada, ela é via FUNASA, e a nossa expectativa é que ela também se concretize para esse atendimento. Então, além da quadra, foi colocada também essa emenda para construção de módulos sanitários no valor de R$300 mil. Tá, e a deputada professora Dorinha disse que já disponibilizou a verba para a construção de uma quadra de esporte coberta no setor alto da Boa Vista 1, o que já é de grande valia, porque, pelo menos se envolvendo no esporte, eles passam a se entreterem, os jovens, e não precisar estar se envolvendo com as drogas. Mas, além de construir essas quadras, tem que também reformar, porque os esportistas lá da Vila Matilde, outro dia atrás, reclamaram sobre a falta de uma reforma lá na quadra da Vila Matilde, lá na praça da Vila Matilde. Fizeram a reclamação e eu ainda estou aguardando aqui uma posição do secretário de Esportes e Políticas Antidrogas do município, o senhor Becão. A última pergunta que eu fiz à deputada foi sobre uma das maiores obras que estão sendo construídas aqui no município de Tocantinópolis, que é esse novo prédio do campus da UFT. E esta obra, para quem não sabe, também foi uma emenda da professora Dorinha. Então eu perguntei para ela como nasceu a ideia desse novo campus aqui em Tocantinópolis. E a Dorinha respondeu: olha, eu fiz uma parceria importante com a Universidade Federal do Tocantins. Cada um de nós parlamentares do Tocantins tem direito a escolher, a ter uma emenda de bancada. O que é isso? Essa emenda de bancada é uma emenda de maior valor, que cada um pode dizer, escolher a área, e no meu caso eu escolhi a área da educação, porque é a minha bandeira. Eu coloquei para a Universidade Federal do Tocantins um valor significativo de emenda que está dando condição para a construção de obras em todos os campi da universidade. No caso aqui de Tocantinópolis, a previsão de execução é uma obra de 13 milhões. Essa obra que está sendo feita aqui é a sede definitiva da Universidade Federal do Tocantins, no valor de 13 milhões. Ela vai dar condição para que, com esse prédio próprio, novos cursos se instalem aqui na cidade. Então, na verdade, eu estou tentando, né, nesse esforço meu como parlamentar, retribuir os votos que recebi. Lógico que, como parlamentar, eu tenho várias leis que eu apresentei, 90% delas voltadas para a educação. Leis que vão garantir, por exemplo, no Plano Nacional, mais de 1 bilhão de recurso novo para o Estado do Tocantins, a equiparação salarial de professores, a melhoria do padrão de construção das escolas, porque não adianta ter escola de tempo integral se não tem estrutura física, mas a minha parceria central é com recursos para atender os municípios e, em especial, a educação. Então, eu tenho a expectativa que, com esses 13 milhões, o campus, que eu acho que é um sonho dessa cidade, vai ser concluída, a obra já está em execução e eu vou dar continuidade. Este ano, eu coloquei de novo uma emenda de bancada para o UFT, para dar continuidade às obras. Um hospital que vai ser feito, um universitário em Palmas, também está dentro desse recurso, é um hospital orçado, na verdade, 300 milhões, né? Já foram, né, o empenho inicial são 100 milhões. E aqui também a obra vai ter continuidade, porque eu quero muito que o campus aqui de Tocantinópolis se transforme, se fortaleça numa obra de referência. Eu sei que o trabalho aqui realizado já é de grande qualidade, mas um espaço físico adequado vai permitir que a cidade possa avançar e novos cursos de áreas diferentes possam se instalar aqui. Essa foi a última resposta da professora Dorinha à entrevista que eu fiz a ela. E já são 8h05. O meu amigo Luiz de Lima já está me cutucando aqui, querendo assumir o programa dele. E ele está certo, eu já extrapolei o horário. E eu quero só avisar para vocês que hoje é a 7ª noite do festejo da Nossa Senhora da Consolação, gente. Para quem não sabe, está tendo festejo aqui de Nossa Senhora da Consolação em Tocantinópolis, o tradicional festejo.
lá da padroeira. Começou dia 6, vai até o dia 15 de agosto. O tema central deste ano é com a Nossa Senhora da Consolação, celebremos o centenário da missão de São Luís Orione no Brasil. O lema é renovar todas as coisas em Cristo. Todas as noites, às 18h30, estão acontecendo a reza do terço, às 19 horas a Santa Missa, novena e entrega dos ramos. Após a missa, leilão e as barracas. Os batizados aconteceram no dia 9, agora sábado, que passou, às 17 horas, e no dia 10, a preparação do batizado foi no dia 9. No dia 10 tivemos o batizado às 9 horas da manhã. No dia 30/8 teve o sábado, no dia 30/8, leilão de gado e terceira costelada solidária. Vai ser dia 30/8 ainda. Então, dia 15 às 18 horas, que é o último dia, procissão luminosa. Em seguida, missão solene, coroação da imagem de Nossa Senhora da Consolação. Já nessa terça-feira, hoje, que é 12/8, o subtema é Só a Caridade Salvará o Mundo. Presidente da celebração, Dom Giovanni e com celebrantes. Noitários dessa noite de terça-feira: Comunidade Santo Antônio, São João Batista de Aguiarnópolis, São José e Mãe de Deus de Palmeiras, São Sebastião do Ribeirão Grande Pedro Isaías, Assentamento Bom Jesus, Assentamento do Coco, São José, Assentamento Vitória, Nossa Senhora da Aparecida, e mototaxistas, Acito e comerciantes em geral. Então, com essa última informação aqui do festejo, eu encerro o nosso programa de hoje, deixando um abraço especial para todos os nossos ouvintes aqui do programa A Hora é Agora e também da Rádio Sucesso FM, prometendo voltar amanhã, se Deus assim nos permitir, e eu tenho certeza que Ele vai permitir o nosso retorno para o nosso programa de número 24. Hoje foi o 23, teve até musiquinha. Amanhã vai ser o de número 24. Vamos fazer uma comemoração boa quando nós completarmos os 30 dias. Então, um abraço para vocês. Até amanhã, se Deus nos permitir.